Olá, ouvintes da NFM. Hoje, no Conexão Saúde, vamos falar sobre um tema sensível, humano e muito importante. Como o luto, o fim de um relacionamento e o estresse emocional intenso podem afetar não apenas a mente, mas também o coração. Muitas vezes, a dor emocional é tão profunda que o corpo responde fisicamente. E é nesse contexto que surge a chamada Síndrome do Coração Partido, uma condição real capaz de provocar sintomas parecidos com os de um infarte. Para entender melhor como as emoções impactam o músculo da vida e quais sinais merecem atenção e quando é hora de procurar ajuda médica, chamamos hoje para o nosso bate-papo a médica cardiologista, especialista em clínica médica e diretora científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Mato Grosso do Sul, doutora Selma Guimarães. Eu sou o Fábio Saz e começa agora o programa Conexão Saúde. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no Conexão Saúde. Eu que agradeço o convite, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Espero acrescentar um pouquinho para todo mundo, entender o que seria as doenças cardiovasculares desencadeadas por um estresse, por uma dor intensa, por uma perda. Tenho certeza que a gente vai conseguir levar muita informação hoje aqui para o nosso ouvinte, doutora. Bom, e para a gente começar o nosso bate-papo de uma forma bem direta, é como que uma notícia triste, como a perda de alguém ou um divórcio doloroso, consegue sair da nossa cabeça e machucar fisicamente o coração, doutora? A gente tem a impressão que as doenças cardiovasculares, elas acontecem somente no ponto de vista da parede do vaso, de uma coronária, de uma aorta. Mas quando a gente entende a complexidade do que é o corpo humano e a correlação do coração com o sistema nervoso central, que é o que manda em tudo basicamente, a gente consegue entender que um estresse onde você tem uma liberação muito aumentada de hormônios, principalmente noradrenalina, fazem alterações inflamatórias que desencadeiam todo esse processo de doença cardiovascular. Seja ela uma hipertensão, seja ela uma frequência cardíaca mais aumentada, fazendo taquiarritmias, mas nesse contexto onde você tem um desbalanço emocional e faz toda essa liberação da resposta adrenérgica, a gente sabe que as doenças cardiovasculares podem acontecer. Ah, então quando a gente fala que, fulano morreu de coração partido, é toda essa consequência aí que ela sofreu no corpo dela. A síndrome do broken heart, a síndrome do coração partido, ela foi assim, vamos dizer que a partir dos anos 90 ela começou bem ser estudada, de forma mais intensa, porque a gente começou a entender que alguns pacientes não tinham doença aterosclerótica, que é a formação de placa de gordura nas artérias, e faziam um evento cardiovascular após um estresse muito intenso. Então, começou-se a estudar a população e hoje a gente tem alguns trabalhos bem robustos com uma população muito grande, que a gente vê que a correlação desses eventos cardiovasculares, após uma perda grande, na família, então pessoas enlutadas, após divórcios, após perdas financeiras, né, ou por pessoas que vêm sofrendo trauma uma vida toda, a gente sabe que esses pacientes eles têm uma resposta inflamatória muito maior. E hoje a cardiologia estuda muito isso, é a resposta inflamatória relacionada ao sistema nervoso central, o sistema das emoções. Ah, sim. E é verdade que quando a gente leva um susto, um choque emocional muito grande, o corpo ele joga um balde de adrenalina no sangue? É mais ou menos isso mesmo. É um balde, eu falo que é um tanque de adrenalina, e a gente, tem essa resposta inflamatória desencadeada por uma liberação adrenérgica muito grande. A gente sabe que, por exemplo, na síndrome do coração partido, que é o broken heart, a gente tem uma entidade clínica chamada síndrome de Takotsubo, que foram os orientais que entenderam que existia essa síndrome, que fazia uma vasoconstrição, uma contração da coronária fazendo infarto, sem ter placa de gordura, por resposta inflamatória desencadeada por esses hormônios, os hormônios adrenérgicos que a gente chama. Meu Deus, então
o estresse, essa descarga emocional, ela mata mesmo, então Mata. isso é perigoso. Hoje a gente sabe que não só você ter hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, só de você ser ou fumar, né, ou ter um excesso de bebida, uma vida sedentária, estar obeso, a gente sabe que hoje o paciente só de ser estressado, ele tem um risco cardiovascular maior. Então, tendo esse risco cardiovascular maior, a gente preza para que esses indivíduos tenham, não só o tratamento do diabetes, da hipertensão, do colesterol alto, né, do estresse também, Uhum. tratamento psiquiátrico, psicoterapia e também, alinhando tudo isso, o tratamento, da pessoa buscar, a saúde espiritual também. Então, hoje a cardiologia consegue visualizar que o coração para estar bom, né, no bom andamento, no bom funcionamento, ele tem que ter alinhado a saúde psíquica. E a saúde psíquica para estar bem, ela precisa ter esse alinhamento, não só de você eliminar os fatores de risco orgânicos, mas também alinhar a parte espiritual alinhada a tudo isso. Interessante, doutor. Então tá tudo correlacionado ali, né? Sim, Tem hoje todo um caminho a ser seguido ali para que não aconteça, nenhum trauma maior então com a gente. com certeza. O a pessoa que está sofrendo da síndrome do coração partido, como que é possível identificar isso num consultório? Então, a grande maioria, a gente sabe que não procura a ajuda médica no momento que deveria procurar. A gente tem estatísticas falando que na primeira semana de um luto, são onde acontecem os maiores eventos cardiovasculares. Então a gente tem histórias assim, da história de carreira, a gente vê pessoas que perderam, por exemplo, a esposa com 50, 60, 70 anos de casamento e no velório tem um mal súbito, tem um Aham. infarto e morre. Enterra junto, Então né? enterra junto, já todo mundo tem uma história dessa para contar. Então os eventos cardiovasculares que acontecem após uma perda, causam luto, na primeira semana a gente sabe que esse é o maior aumento, o maior pico de adrenalina que a gente tem e que possa fazer esse evento. Mais comum em mulheres. Então a gente sabe que a mulher na pós-menopausa, ela tem um fator, de estresse maior pela perda da proteção hormonal mesmo, e a incidência do coração partido acontece em média a partir dos 65 anos. Mas, se a gente fosse comparar o início dessa menopausa, comparado com mulheres jovens, mulheres a partir dos 50 anos, elas também têm um risco 5 vezes mais alto de fazer, a síndrome do coração partido ou evento Por que, doutora, isquêmico. que em mulheres mais, com menos idade acontece essa probabilidade maior? A mulher hoje, ela tem um ritmo de vida muito acelerado, muito maior do que era, vamos dizer, há uns 30, 40 anos atrás. Hoje a mulher, ela é participante no mercado de Sim. trabalho, ela é arrimo de família, ela conduz todo esse contexto, e a gente não pode deixar de falar que a mulher é hormônio. Então, se a gente tem uma diminuição do estrogênio que protegeu essa mulher a vida toda, a gente sabe que com a menopausa, e se ela tem uma vida sedentária, estressante, hábitos de vida, as mulheres mudaram muito os hábitos de vida. Então hoje cada vez a gente tem mais mulheres fumando e bebendo. E, a obesidade nessa faixa etária também acaba aumentando, até por conta de uma vida estressante, do sedentarismo e também da parte hormonal, que acaba ficando mais, reduzida, né, então não se busca procurar um ginecologista, um endocrinologista para fazer a reposição de uma forma correta. Aham. E é interessante, as pessoas procurarem os profissionais corretos, né, doutora, para fazer aí seus tratamentos, para não ter nenhum tipo de intercorrência aí futura, porque o que não falta são promessas, né, de Doenças rápidas, milagrosas, em curto tempo, de é. você emagrecer, de você ficar forte, né, então, a gente sabe que, o profissional correto é aquele que vai dar a melhor, orientação a esse paciente, o melhor tratamento, né, com as condições ideais, né. Eu Uhum. acho que toda resposta muito rápida, de que a pessoa vai melhorar muito rápido, a gente pode pôr, né, a pulga atrás da orelha, porque isso aí não tá certo, né. 30 anos sofrendo daquilo e de repente em
poucos dias você tá melhor, algo Estranho, estranho não é? tá acontecendo ali. Alguma coisa tem a mais. E doutora, na correria, vamos dizer assim, do dia a dia, vamos colocar dentro de um cenário, hospitalar, né, eh, tem como identificar se a pessoa que está tendo esse que está passando ali por essa síndrome do coração partido, é esse o problema ou se é algo, decorrente a alguma alimentação, algum Olha, a síndrome do comportamento orgânico? coração partido, ela é uma síndrome coronariana aguda. É como se fosse um infarto, sem você ter rompimento de placa de gordura. Então, as pessoas que se apresentam com a síndrome do coração partido, ou elas têm angina, que é a Uhum. dor isquêmica, ou elas têm um infarto, mas não é motivado por uma lesão aterosclerótica evidente que possa fazer um infarto. Quais são os fatores que propiciam esse paciente a ter síndrome do coração partido? São todos esses fatores desencadeantes que a gente já falou, um luto, uma Uhum. perda, um estresse muito grande, uma perda financeira e estar hipertenso, estar diabético, estar sedentário, né, estar sem tratamento psíquico para as doenças psíquicas, hoje as pessoas estão mais ansiosas, mais deprimidas, né, e usar medicações que não são, adequadas, né, tratamentos inadequados para algumas terapias que a gente fala para redução do peso ou reposição hormonal, sem ter o cuidado necessário com pessoas, com profissionais, né, especializados nisso. Então, são fatores de risco que existem, para aquele tipo de pessoa. Não é todo mundo que faz síndrome do coração partido. Uhum. Isso é uma resposta imunológica. Então, a imunidade, ela é uma resposta, que desencadeia uma inflamação. Não é todo obeso que infarta, não é todo paciente tabagista que infarta. A gente fala que, você ter uma síndrome do coração partido é uma tendência genética a sua imunidade ter uma resposta desorganizada. Entendi. É muita inflamação. E é mais fácil de resolver isso do que quando é placa de gordura? Teoricamente, os 2 fatores são fatores difíceis de resolver, porque parte-se do princípio que a pessoa precisa o quê? Mudar o estilo de vida. Aham. Então, o primeiro é procurar a ajuda especializada, né, e fazer aquela virada de chave que a gente chama, né. É difícil as pessoas quererem sair da zona de conforto, eu falo sempre. Então, assim, reduzir o peso é difícil? É difícil. Fazer exercício é difícil? É difícil. Acordar cedo para fazer uma caminhada, ir na academia é difícil, é difícil. A jornada de trabalho é difícil, é difícil. Controlar a hipertensão é difícil, mas tem que tomar o remédio todo dia? Tem que tomar o remédio todo dia. "Ah, mas eu tenho que parar de beber?" Não, mas você pode reduzir a bebida, reduzir o sal da comida, tirar os produtos industrializados, ter uma alimentação mais saudável, né. Então, assim, o que que é difícil? É difícil o contexto da pessoa querer mudar. Mudar o outro parte-se do princípio que ele tem que ser bem orientado, ou seja, a gente tem que explicar muito bem para ele o que aquela doença pode levar a uma complicação grave, como é a síndrome do coração partido, mas ele tem que querer mudar, ele tem que se exercitar, isso é uma coisa tranquila. É difícil, mas a gente sempre vai ter a melhor desculpa para não fazer o que tem que ser feito, né, doutora? Mas olha, a gente tem pessoas que viram a chave, seja por um evento do síndrome do coração partido. A gente tem, casos, assim, que a pessoa fez um evento isquêmico, ela viu que ela estava no estresse maior, e aí o que que acontece? Ela faz aquela virada de chave: "Olha, eu reduzo a minha carga de trabalho, ou eu reajo a essa situação de uma forma diferente, vou procurar terapia, vou controlar meu peso, vou controlar minha pressão alta, vou controlar a glicose, o colesterol". Então, é mais assim, eu vou falar para você, é o acolhimento que você dá ao paciente também, né, a essas pessoas, e fazê-los entender que é preciso mudar, né. E ele é uma soma, doutora. Então, assim, pode acontecer isso de uma forma repentina só por uma emoção momentânea ou é um acúmulo de fatores? Vamos dizer assim, o estresse no trabalho, então uma pessoa vem acumulando todo dia um pouco de estresse ali, chega uma hora que ocasiona isso. Ou ela está no trabalho dela, muito feliz e de repente ela tem uma informação que não é bacana, sei lá, foi demitida. E aí, eh, isso acontece nesses
2 momentos ou é mais específico de um momento de acúmulo desses estresse aí, desse É, comportamento? a gente tem uma tendência, por todos os artigos, de entender que aquele evento índice que levou o paciente a fazer um infarto, ele foi uma somatória de coisas em uma situação onde você teve uma descarga maior adrenérgica, Aham. levou ele a fazer um evento isquêmico. Mas não quer dizer que durante a vida ele não teve momentos de descarga adrenérgicas menores, que puderam fazer essa disfunção da parede do vaso, que a gente chama endotélio, dele ficar doente e fazer uma vasoconstrição. Então, para a tua pergunta, um evento de estresse muito grande, eu posso ter um infarto? Depende do que você acumulou na sua vida. Depende da tua carga inflamatória. A carga inflamatória é relacionada, por exemplo, a uma mulher de 45 anos que fuma uma vida toda e, de repente, o marido, larga dela, se ela se separa. Aí ela faz um evento, né, da síndrome do coração partido, que é o que a gente pega no pronto-socorro. Pega muito isso, É. doutora? Principalmente com separação. A gente Olha. fala muito do luto, mas também tem o luto da separação. A gente falando aqui de separação, então, assim, terminar um namoro, um casamento, né, longo ou que tem um certo pico de sentimento ali, ele causa uma dor parecida com a dor de uma crise de abstinência? O corpo, ele sente falta da outra pessoa a ponto de desregular a pressão, os batimentos? Basicamente, a perda, né, do que foi de uma pessoa, né, de um ente querido, né, mas no relacionamento, já que a gente está falando de relacionamento, ela é uma descarga adrenérgica muito grande. Então, o sentimento da pessoa é que é realmente uma crise de ansiedade, uma crise depressiva importante, você tem essa alteração hormonal, neurohormonal. Aham. Então você tem alteração, de interleucinas inflamatórias, que é tudo da imunidade. Quanto mais adrenalina, mais ativação do sistema nervoso simpático, maior a pressão, maior a frequência cardíaca. Então você pode ter uma crise hipertensiva junto com um estado desse. Você pode ter um ataque à arritmia com essa perda, né, com essa separação. Então a sensação que o paciente tem é uma sensação, de realmente, às vezes o paciente numa crise de ansiedade, ele tem sensação de que ele tivesse um infarto, por exemplo. Mas isso também acontece nessa situação de separação, é o paciente fazer o evento de infarto Aham. por toda essa alteração inflamatória que existe. Olha, então, pessoal, a gente tem que cuidar aí do nosso coração, porque qualquer coisa, às vezes nós somos a própria bomba relógio, né, doutora? E eu vou falar que além, Fábio, da gente cuidar do coração, a gente tem que cuidar muito da cabeça. Cabeça e coração, eles estão extremamente interligados por fios. Então, se você deixa de olhar a sua parte psíquica, né, e pensa só nesse coração que a gente fala, o coração emocional, quem tem toda essa resposta é a parte do sistema nervoso central. É ele que manda nessa liberação adrenérgica muito grande e a consequência é no coração. Então, é olhar os nossos comportamentos aí, fazer uma Isso. avaliação, terapia também é muito bom, né, doutor? Excelente, eu falo que o quadripé, né, que a gente tem da estabilização nossa psíquica, é você necessitar de algum momento, às vezes, da medicação, é necessária. A gente tem receptores neurológicos que precisam regular os hormônios, né, então a medicação para ansiedade, para depressão. A gente tem que fazer exercício físico que faz esse controle dessa resposta adrenérgica, diminui a liberação adrenérgica, controla os hormônios, dá a sensação de bem-estar, liberando hormônios do bem-estar. A gente tem que fazer terapia, que é o autoconhecimento, e quando a gente se autoconhece, a gente responde a uma situação muito melhor do que com doença, né, ou com uma piora do estado emocional. E a gente tem que acreditar em alguma coisa. Eu não estou aqui para propagar a religião, mas a gente tem que ter uma espiritualidade, ter fé. A gente tem trabalhos científicos muito grandes na cardiologia, na neurologia, na psiquiatria, na oncologia, mostrando que se você acredita em algo positivo, se você tem fé, o seu tratamento melhora muito. Eu vi até um
com um relato, de um médico, ele falando que muitas vezes falam do efeito placebo, né. Porém, eles fizeram um estudo, né, com pacientes de uma determinada ala do hospital, aonde, algumas pessoas, um grupo de pessoas ficou fazendo oração para aqueles enfermos ali. E os enfermos não estavam sabendo que estava sendo feita oração. E eles tiveram um quadro de melhora bem maior, mais rápido do que os demais. A gente tem trabalhos, muito sedimentados com oração intercessória, que é isso daí. Independente da religião, você emitir bons pensamentos para aqueles doentes, isso eles mostram em terapia intensiva que naquele momento que as orações foram feitas, os sinais vitais melhoraram, né, Uhum. então a evolução é outra. Por isso que a gente fala muito que é alinhar tudo isso, né, a parte hormonal e a parte espiritual. Ó, a gente pode avaliar isso como energia, né, doutora, não entrando no aspecto de religiões, mas é onde você está enviando boas energias para uma pessoa e aquilo chega, né, não tem como a gente duvidar que as energias cheguem, né. Eu não duvido de nada. Eu falo assim, que é você, falar boas coisas, né. É. Isso é energia também, né, então, você propagar pra aquela pessoa que ela melhore. E assim, a gente fala da religião, mas no sentido do que a pessoa acredite em algo. Às vezes as pessoas elas estão tão doentes que a falta de crença é muito pequena, ou às vezes não existe, ou perdeu. Então, por isso que a gente fala assim: "Olha, procura alguma coisa, procura o que você quiser, mas que te faça acreditar em alguma coisa". Esse fazer acreditar, ele é bastante importante, né, as pessoas elas conseguem ter, na verdade, uma força maior para prosseguir, porque muitas vezes você não consegue, eh você tá tão mal ali naquele aspecto, que você não consegue reagir com suas próprias penas, né, e aí precisa de uma coisa de um apoio, de uma ajuda, de alguém para te dar um auxílio. Doutora, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, vamos voltar aqui com esse assunto que o pessoal parece estar gostando bastante, no segundo bloco e a gente já volta com o nosso quadro Sinal de Alerta. Ok. Doutora, sinal de alerta para quem está nos ouvindo. Em que momento aquele aperto no peito, que todo mundo sente quando chora muito, deixa de ser apenas uma tristeza normal e vira um aviso de que o coração está correndo perigo? Esse aperto no peito, que é a angina que a gente descreve, na cardiologia, ele deixa a gente mais preocupado quando ele começa a se tornar muito frequente. E quando ele é desencadeado não só por estresse emocional, mas também por estresse físico, principalmente. Então a duração, a persistência desse aperto, né, e a duração dele e os fatores desencadeantes, não seja ele por estresse emocional, seja ele por estresse físico. Então, durar uma dor mais que 10 minutos, mais que 20 minutos, é um sinal de alerta. Essa dor de um coração partido, ela também pode espalhar para outros membros, assim, para os braços, para o queixo, igualzinho de um infarto que a gente vê em filme, ou ela dói só no peito mesmo? Não, ela é uma dor anginosa, ela é igual à dor isquêmica do infarto. Então, ela começa na região do coração, que a gente chama de pré-córdio, e ela pode irradiar para pescoço, para braço esquerdo, para o dorso, e em algumas situações para a parede diafragmática, né, que seria a dor epigástrica que a gente chama, né, como também uma dor irradiada até para a perna. Ah, interessante. E se a pessoa ela passar por um trauma, né, e depois de dias desse trauma aí, ela continuar sentindo coração acelerado, suor frio, falta de ar, tontura, ela deve correr para uma emergência ou não precisa ficar tão Sim. preocupada? Sim, porque é o que a gente falou, né, a gente tem essa resposta, após um estresse muito grande nas primeiras semanas, primeiras 2 semanas, e se isso se tornar muito frequente e intenso, mesmo que ela ache que pode ser emocional, ela deve procurar o pronto-socorro. Ah, então para você aí ouvinte,
Fica as dicas aí da doutora Selma, que contribuiu aqui nessa parte do nosso quadro Sinal de Alerta, e aqui nós voltamos com as outras perguntas que a gente tinha, que nós estávamos formatando no outro bloco, e que eu queria fazer aqui especificamente para você, doutora. Nós falamos muito em relação ao luto, à tristeza, e a alegria, ela pode também causar esse mesmo efeito no corpo? Parece um paradoxo, né, mas existe também. A resposta adrenérgica, ela acontece nas 2 situações, tanto no estresse por uma perda, como numa alegria muito grande. Tanto é que a gente tem casos de pessoas que ganharam, na Mega Sena, pessoas que infartaram nesse momento de pegar o prêmio, ou na informação que ganharam, casamentos, nascimentos de netos. Então a gente tem essa história da alegria extrema, também ter a reação, adrenérgica muito exacerbada e acaba acontecendo o evento também. Então a síndrome do coração feliz também existe. Também existe. Também existe. A Uma síndrome numa proporção um pouco menor, mas existe também. a síndrome do coração feliz, ela pode se tornar pode partir o coração também. Pode partir do coração. Doutora, e esse coração aí que recebeu uma baqueada, vamos dizer assim, e ficou fraco por causa do estresse, ele consegue se recuperar totalmente depois que a poeira baixa, ou essa tristeza deixa uma cicatriz para o resto da vida? Nós temos uma evolução desse tipo de infarto pela síndrome do coração partido, que momentaneamente esses pacientes podem até evoluir com uma cicatriz que leva a uma insuficiência cardíaca discreta, né, com uma arritmia, e isso aí pode ser reversível. A não ser que esse paciente sempre ele faça esses eventos, isso acontece. Existe a síndrome de Takotsubo, né, como eu tinha falado no primeiro bloco, que é uma consequência disso. O Takotsubo, ela é uma isquemia que acontece por uma resposta adrenérgica muito grande. Toda vez que eu falo isquemia, é um evento isquêmico, é um infarto que acontece, e esse paciente não tem placa de gordura, e ele faz uma alteração na parede, na ponta do coração, como se fosse um vaso japonês. Uhum. Esse vaso japonês que eles chamam Takotsubo, é um vaso onde eles capturam polvo, por isso que faz essa forma. Então, o coração ele fica com uma pontinha meio, arredondada, como se fosse um jarro para captura de polvo, então por isso que é síndrome de Takotsubo. E isso leva a uma insuficiência cardíaca, é uma alteração que eles correlacionaram com a imagem do jarro ao ecocardiograma, ao cateterismo, que em pacientes que infartaram, mas que você leva a um grau de insuficiência cardíaca que pode ser recuperado. A não ser que esses pacientes tenham esses eventos repetitivamente, isso pode levar a uma sequela, e uma sequela realmente permanente de uma insuficiência cardíaca ou uma fibrilação atrial, que é uma arritmia muito frequente, que acontece também nessas respostas adrenérgicas. Ah, interessante. E doutora, a gente comentou aqui, né, da questão da alegria extrema também causar, esse efeito. É muito comum a gente ver casais, né, de idosos que vivem juntos a vida inteira, e quando um morre, o outro adoece e muitas vezes vai logo em seguida. O coração dele simplesmente desiste de bater pela falta do outro? Como que funciona isso? Nossa, isso aí é um contexto muito emocional. Como a gente falou, as perdas levam a alteração no sistema nervoso central, de liberação de hormônios, né, como é a adrenalina, e a adrenalina está muito relacionada também com a ativação do cortisol, né. Então a gente tem essa correlação inflamatória do estresse emocional fazendo toda, essa ativação inflamatória. Então não é que o coração desiste, de bater, mas é que ele sofre consequências do estresse psíquico por essa correlação, química que o coração tem com o cérebro, e o cérebro com o coração, e isso leva a eventos isquêmicos e morte súbita por um infarto, logo após, perder um ente querido que viveu a vida toda com essa pessoa. Sim. As atividades físicas, elas ajudam a evitar esse tipo de transtorno, doutor? Então, por exemplo, eu tenho um estresse diário no trabalho, mas eu pratico atividade física.
Isso ajuda? Isso não faz diferença quando a gente relaciona algo emocional? Como que funcionaria nesse contexto a prática de atividades físicas? Exercício físico é tratamento, né, então a gente tem essa frase bem sedimentada na cardiologia, porque o exercício físico faz parte do tratamento, ele tem uma influência direta também na liberação desses hormônios. Então, quando eu faço exercício físico regular, e o preconizado é pelo menos 150 minutos na semana, o ideal 250 minutos na semana, não num dia só. Então a gente fala assim: "Olha, vamos fazer exercício 5 vezes na semana, de 50 minutos, caminhada que seja, uma academia. Ah, não gosto, eu gosto de dançar, faça uma dança, vou para hidroginástica, faça hidroginástica. A gente sabe que o exercício físico ele modela, né, ele faz não só modela toda a parte, psíquica, mas modula também a parte de liberação hormonal. Então é como se a gente bloqueasse os hormônios do estresse e liberasse os hormônios do bem-estar e que fazem os vasos ficarem relaxados. Doutora, quem já infartou, ou tem insuficiência cardíaca, corre maior risco se passar por um grande desgosto ou por uma traição, por exemplo? Sim, a gente sabe que todos os pacientes que já são cardiopatas, né, seja, que tem uma sequela mais leve ou que já tenha uma insuficiência cardíaca, que é a função de bomba do coração diminuída, que a gente fala que é o coração, aumentado, coração grande, né, Uhum. esses pacientes têm o maior risco de descompensação dessas patologias por conta dessa resposta adrenérgica que todas essas situações acabam, levando, né, então há um risco aumentado de descompensação. Ah, entendi. Bom, eh, tomar cuidado aí para quem já tem um problema cardíaco. E, assim, exercícios de respiração, meditação, até tirar um tempo para desacelerar, ela ajuda a acalmar aí as artérias, né? Isso tem uma comprovação científica? Graças a Deus tem. Então a gente já tem umas acho que se não me engano na penúltima diretriz de hipertensão, a gente já tem essas terapias, né, de relaxamento já bem, instituídas, né, e para que a gente diminua a carga de estresse. Então fazer terapias de relaxamento, respiração antes da consulta, ou antes de qualquer, situação que vai te gerar maior estresse, ajuda a controlar os níveis pressóricos. Ah, interessante. E qual que é o a recomendação, doutora, quando chega, por exemplo, alguém alguém com esse perfil num posto de saúde, né, para ser atendida, e a gente sabe os problemas, né, que as unidades de saúde passam, assim, em relação à estrutura, essa questão toda. Como que um médico, ele identifica isso? Como que ele consegue, avaliar um paciente, esses problemas que ele tem e fazer o atendimento devido? Então, a gente sabe que todo atendimento de emergência, seja nas UPAs, pronto-socorro, ele é passado por uma triagem onde o enfermeiro faz a sinalização de risco, que é baseado em alguns fatores. Então, faz a anamnese, né, que seria isso, vê o quadro clínico do paciente e pontua se esse paciente deve seguir para emergência ou não. Então, através dessa classificação de risco, eles são, orientados para a sala de emergência ou para uma sala amarela, e o médico faz todo esse tratamento e esse atendimento tentando avaliar se esse paciente tem um risco cardiovascular maior de um infarto ou de um AVC, que também pode acontecer nessa liberação de adrenalina tão grande por essas situações de estresse. E aí o tratamento, a gente tem um tratamento que deve ser feito imediatamente com agentes vasodilatadores, então às vezes a gente necessita de tratamento com medicação endovenosa, ou às vezes via oral, mas que tem que ser feitas rapidamente, né. Hoje eu não sei como está o atendimento das UPAs, porque há muito tempo eu não faço mais, atendimento pela prefeitura. Uhum. E esse trabalho, por exemplo, foi identificado, né, que ali teve alguém ali com o coração partido, vamos dizer assim. Existe algum programa para direcionar essa pessoa para um atendimento psiquiátrico ou psicológico? Como que é o Alinhado a isso, esses pacientes que entram nas UPAs com síndrome coronariana aguda, seja ela
por coração partido, ou seja ela por uma doença aterosclerótica, que é o rompimento da placa, eles são medicados, eles são feitos os exames, coletam-se os marcadores de infarto, que é o são os exames laboratoriais, inicia-se a medicação, todos eles são transferidos para os hospitais. E ali, através de exame de cateterismo, ecocardiograma, você consegue avaliar a dimensão da doença cardiovascular. Uhum. Associada a isso, no momento, intra-hospitalar, a gente tem o atendimento psicológico e encaminhamento, né, para o ambulatório de psicologia e às vezes até de psiquiatria. Aqui em Mato Grosso do Sul, você, sabe como que tá vamos dizer assim, o coração dos sul-mato-grossenses, doutora? O pessoal tá com uma saúde coronária em dia, como que tá isso? A doença cardiovascular que mais mata no mundo todo. Então a gente tem uma contagem, como se fosse um cronômetro na Sociedade Brasileira de Cardiologia Nacional, de quantas pessoas morrem por infarto por dia, no Brasil todo. Tipo É um como que é do imposto lá, impostômetro, né, tem um negócio que vai é, contando e a contabilizando. gente tem essa pontuação. Então, poderia até abrir na internet e tal, ver como que tá, mas a gente sabe que a doença cardiovascular no Brasil ainda é muito alto o índice de doença. E o estado do Mato Grosso do Sul não fica diferente do Brasil todo. A gente tem uma alta incidência de doenças isquêmicas, de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca, de arritmia, porque a população ainda precisa fazer essa mobilização em procurar as unidades básicas de saúde, participar dos programas de hipertensão, de dislipidemia, de diabetes, fazer prevenção. Então, Aham. o que precisa mudar são as políticas de saúde em prevenção. Você avalia que precisa ser feito um maior investimento nessa questão Com preventiva? com certeza. Mudar toda o estilo de vida, né, ter acesso melhor a uma alimentação adequada, né, aí a gente vai estar falando de política, né, ter acesso a exercícios físicos, a gente tem praças hoje, mas exercício físico orientado com um profissional, educador físico, né, ter acesso à medicação de forma, igual para todo mundo, que é isso que o SUS propaga, né. Então assim, se a gente investisse em saúdes de pre em sau em educação de saúde, em prevenção, eu tenho certeza que a gente diminuiria muito os casos de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca, de arritmia. Então a prevenção ainda, como diz o ditado: "É o melhor remédio?" Sim, é o melhor remédio. Então prevenir para a gente evitar desfecho cardiovascular, ou de morte ou de sequela grave. É interessante porque, se não me engano, já tem até dados que mostram que a prevenção, o investimento em prevenção, ele traz mais redução de custo do que o Tratamento. tratamento em si. Sim. Então, acaba ficando incompreensível por que que não se investe mais em prevenção, né, doutora? Eu até acho que tem assim, programas de investimento nisso. Eu não sei como fazer, se não sei como avaliar se há aderência da população a isso, e se isso chega para todo mundo. Então, existe, como chega ao final, né, da fila ali, que a gente precisa saber se como isso está chegando para a É, haver um população. incentivo maior, né, as Com pessoas elas certeza. precisam ser estimuladas, porque não tem uma cultura, da população procurar por isso. Não. Então, se o setor público ele não fizer essa parte, esse trabalho e essa investigação de como chegar até o seu público-alvo aí, que é a população, vai ficar realmente muito difícil de conseguir atingir essas pessoas, porque ninguém vai sair da casa delas, ir num posto de saúde e perguntar como que é feita uma prevenção para não ter um problema cardíaco, Sim, né. sim. Você vai no posto de saúde a hora que você já quebrou a perna, tá tendo Então infarto, essa é o que você falou, né, a educação, né. A população tem que ser educada, não procurar as unidades básicas, né, procurar mais as unidades básicas para participar dos programas do que procurar as unidades de atendimento, né, das UPAs, né, do aham. pronto atendimento. Então, assim, precisa mudar a mentalidade, né, e também tem a responsabilidade, social, né, do governo sobre isso, né, seja ele âmbito, municipal, estadual e federal. É, cada esfera aí responder
por suas responsabilidades, né, doutora? Nós falamos aqui de idosos, comentamos de mulheres, né, homens, adultos. Em relação a crianças e adolescentes, doutor, eles também podem sofrer, desse mal do coração partido ou é só uma coisa realmente de adulto? A gente não tem relatos, da parte infantil, fazendo qualquer evento isquêmico em relação à síndrome do coração partido. O que nós temos na infância, às vezes, são alterações congênitas de nascimento, anomalia congênita de coronária, que possa levar a eventos isquêmicos, principalmente em atividade física. Em relação à parte da infância, então eu falaria para você que, em geral, o que mais está relacionado com desfecho cardiovascular, de infarto, em criança, está relacionado a uma alteração congênita. Ah, sim, sim. Então, eh, seria muito raro acontecer isso com É, a criança. as crianças não infartam, por exemplo, por reatividade endotelial muito grande, que é o que eu falei para vocês, sobre ativação adrenérgica que faz isso. É mais comum ter evento de arritmia do que de contração da coronária por uma alteração adrenérgica muito alta. Aham. E para descobrir se a pessoa teve essa síndrome, ela precisa passar por exames, como cateterismo ou algo assim, para ter certeza de que nenhuma veia entupiu? É, isso aí é o que a gente já até explanou. Então, assim, a paciente que chega com síndrome do coração partido, ele chega com sintomas de infarto. Uhum. Ele chega no pronto-socorro com sintomas de infarto. Então, é feito tudo igual se fosse um infarto por rompimento de placa. O que determina se foi um coração partido é o exame do cateterismo, que na hora que vai fazer o cateterismo, a gente vê que não tem nenhuma placa de gordura que rompeu e obstruiu, né, trombosando aquela coronária. Aham. Então, assim, são pacientes que fazem um espasmo da coronária, né, e isso depois ela abre, ela vasodilata. Então, tem como fazer o diagnóstico, o tratamento e o diagnóstico, ele é igual ao infarto por obstrução, coronariana por placa de ateroma. Aham. Tá. E noites em claro, doutor, isso afeta bastante também? Tudo que você vai mexer no eixo neurohormonal, fazendo maior liberação, de noradrenalina, de adrenalina, pelo cortisol, então aumenta o cortisol, a gente tem alteração, tem um risco maior, porque a gente sabe hoje em dia quem não dorme bem tem um fator estressor maior, aumenta mais a pressão, né, aumenta mais a frequência cardíaca, e isso é um fator estressor. Então, a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático quando a pessoa deixa de dormir, as suas horas reparadoras de sono adequadamente. Você vê, doutora, por exemplo, eu acredito que você deva receber esses casos aí no seu consultório, eh, a importância da família nesse contexto, nesse tratamento. A gente reforça aqui sempre a questão do coração partido, até por a gente estar nesse mês de junho aí, né, mês dos namorados, e aí o pessoal entender bem quais seriam as consequências aí de um rompimento, aonde você não consiga ter, a absorção devida daquele sentimento ali. Então a gente está explicando bem aí para os nossos ouvintes, para eles terem toda a consciência e toda a informação devida em relação a esse fato. Quando chega, por exemplo, alguém, nesse perfil no seu consultório, doutora, a família, ela precisa dar um apoio para essas pessoas? Certeza, para qualquer doença. Então a gente sabe que para qualquer doença o apoio, da família é importante, ter alguém que cuide dessa pessoa e consiga entender o momento que ela está passando. Para reforçar e deixar muito claro, não é todo rompimento, não é toda perda, não é todo luto que leva uma pessoa a infartar, não é todo mundo que infarta por isso. Isso tem que ter uma predisposição genética à resposta inflamatória e essa desregulação da liberação de adrenalina. É individual, então a gente não sabe quem pode desenvolver ou não. O que a gente sabe é que tem faixa etária e sexo predominante. Como eu falei, a mulher, ela tem mais chance de fazer o coração partido, principalmente após os 65 anos. Uhum. Porém, o homem tem maior mortalidade quando ele faz.
Então, a síndrome do coração partida, apesar de ter menor chance de acontecer em homem, quando faz o evento de morbimortalidade é maior, ou seja, de sequela maior, de evento de um espasmo da coronária, de uma contração da coronária, levar a um infarto tão importante que faz uma arritmia e leva à morte súbita, por exemplo. Olha, interessante, doutora. Bom, nós estamos encerrando aqui já o nosso Conexão Saúde e, antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, doutora. O mais importante que a gente tem que entender é que todo o processo de saúde, ele tá muito alinhado com a saúde mental, a saúde, espiritual, a saúde física, e isso que faz o nosso sistema cardiovascular responder de forma melhor. Então, buscar ter uma vida mais tranquila, buscar, ter uma alimentação saudável, né, buscar fazer terapia, se necessário, buscar algo acreditar, né, exercer a sua fé, né. É isso, então saúde é esse bem-estar global que a gente sempre fala, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, né, o bem-estar físico, mental, social e a gente faz o adendo espiritual. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado aqui pela sua presença, pelas suas orientações. Gostaríamos de agradecer você aqui nos nossos estúdios e abrir as nossas portas aqui sempre que for necessário para você trazer uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e uma honra estar aqui. Obrigado, doutora. Nós agradecemos também a você, ouvinte, que esteve com a gente até aqui. Espero que tenha gostado e aguardo vocês no próximo sábado. Até lá.